Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican Media, Vatican News, que passa a transmitir, a partir deste momento, a missa de domingo de Páscoa, presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro. Queremos inicialmente saudar os amigos conosco a partir deste momento que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, pelo Facebook e pelo YouTube. Nossos amigos que nos acompanham pelo rádio e pela televisão, os amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, países de língua portuguesa no continente africano, bem como os amigos de Timor-Leste, no continente asiático, e os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Cristo ressuscitou. Aleluia! Uma feliz e santa Páscoa a todos. Temos neste momento a procissão de entrada. Saudamos ainda os nossos amigos da Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, Rede Vida, RCR, Rede Católica de Rádio, TV Pai Eterno em Goiânia, TV Século XXI em São Paulo, Rádio Web SOS Vida, a Rádio Dom. Os amigos da Rádio Difusora de Jataí, da Diocese de Jataí, no estado de Goiás. Os amigos da Rádio Aliança FM de Porto Alegre e da Rádio Aliança FM de Brasília. Os amigos do canal Web Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo. TV Tropicana na Paraíba, em João Pessoa. Os amigos da Rádio Gregoriana, da Rede Rádio e TV Evangelizar de Curitiba. A Rádio Catedral no Rio de Janeiro. Rede Rádio e Televisão Aparecida, Rádio Cultura do Paraná, Web Rádio Brasil Imperial do Rio de Janeiro, Rádio Nossa Senhora do Carmo em Pernambuco, Web TV e Rádio Querigma de Catolé do Rocha, na Paraíba. O Santo Padre acaba de beijar o altar, neste momento, com o turíbulo, incensa o altar. Sejam bem-vindos a todos e, mais uma vez, uma feliz e santa Páscoa. Neste momento, o Santo Padre incensa o Círio Pascal. E assim, neste tom de alegria e de solenidade que reveste esta celebração, é que participamos então desta Eucaristia. Com a sobriedade destes dias, em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, celebramos a alegria do Cristo ressuscitado. O Santo Padre acaba de incensar o ícone mariano de Salus Populi Romani, Maria, proteção do povo de Roma. E assim, neste espírito, participamos desta celebração pascal. O Santo Padre celebrou ontem à noite a missa, a Vigília Pascal, a chamada Mãe de todas as Vigílias, na alegria, então, da ressurreição de nosso Salvador. E hoje, no domingo, portanto, a missa do domingo de Páscoa da ressurreição de nosso Redentor. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. O Santo Padre nos introduz o ato penitencial. Confiteor Dei Onnipotenti, per vobis capos, et peccavimus, ut expiationem, verbo opere obis, mia culpa, mia maxima culpa. Io pecco beato, omnes sanctus, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Misericordiae nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna. Amen. Uma saudação a todas as emissoras de televisão que, a partir deste momento, se juntam às demais em conexão conosco em Mundo Visão.
E neste momento temos o Glória. Oremos. Deus, que odierna die per unigenitum tuum, Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos nos é extraída dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34a, 37 a 43. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: Voi sapete ciò che è accaduto in tutta Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia,
depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. E agora temos o Salmo responsorial, Salmo 117. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. E passamos agora à segunda leitura, que nos é extraída
da Carta de São Paulo, apóstolo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di Irmãos, lassù, se ressuscitastes em Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, rivolgete il pensiero alle sentado à cose di direita de lassù, Deus. non a quelle Aspirai della às coisas celestes e não às coisas terra. Voi, infatti, terrestres, siete morti, pois e la vós vostra vita è morrestes nascosta con Cristo e a in vossa Dio. vida está escondida Quando com Cristo vostra em vita Deus. sarà Quando manifestato, Cristo, vossa vida, aparecer allora em seu anche triunfo, voi apparirete então con vós lui aparecereis nella também gloria. com Ele, revestidos de glória. Verbum Domini. Palavra do Senhor. Após a sequência, cantai cristãos, afinal, salve, ó vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo abriu-nos, do Pai o aprisco, temos o canto de aclamação ao Evangelho. Os diáconos que proclamarão o Santo Evangelho dirigem-se ao altar. Depois vão até o Santo Padre. Enquanto ouvimos o canto de aclamação ao Evangelho, o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Os diáconos que proclamarão o Santo Evangelho, um que proclamará em latim e outro em grego, como habitualmente temos nesta celebração do domingo de Páscoa. E neste momento dirigem-se ao altar, tomam o evangeliário
dirigem-se ao ambão para a proclamação do Santo Evangelho. A página que ouviremos nesta solene celebração é de João, capítulo 20, versículos 1 a 9. Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos 1 a 9. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Temos por primeiro a proclamação do Evangelho em latim. Prima autem sabbatorum, Maria Magdalene venit mane, cum ad acup tenebres essent ad monumentum. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Exit ergo Petrus et ille alius discipulos. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Currebant autem duo simul. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro Et venit primus ad monumentum. e chegou primeiro ao túmulo. Et cum se inclinasset, videt posita linteamina. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Venit ergo et Simon Petrus sequenseum. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, Et videt e entrou no linteamina túmulo. posita, et sudarium quod fuerat super caput. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Sophia Erethniacus omen tuaio evangelium. Irene passi.
Neste momento temos a proclamação da mesma passagem do Evangelho em grego. Mariae Magdalene έρχεται πρωί σκοτίας, αιτιούσης εις το μνημείον, και βλέπει των λίθων ηρμένων εκ του μνημείου. Τρέχει, ουχε έρχεται προς Σιμώνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν, ον εφήλιο Ιησούς, και λέγει αυτής, Ήραν τον Κύριον εκ το μνημείου και ουκ είδαμεν πως έτυχαν αυτόν. Εξήλθεν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρκοντο εις το μνημείον. Έτρεκονται οι δύο όμου και ο άλλος μαθητής προέδραμεν ταχύον του Πέτρου και ήλθεν προς εις το μνημείο και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια που μεν της ήλθεν. Έρχεται ούν και Σιμώνα Πέτρος ακολουθών αυτό και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον, ο είναι επί της κεφαλής αυτού, που μετά των οθονιών κείμενων, αλλά χωρίς ενθεθελιγμένων εις ένα τόπον. Τότε, ούν εισήλθεν και ο άλλος μαθητής, ο έλθον πρώτος εις το μνημείον, και είδεν και πίστευσεν. Ουδέπογαρ ειδήσας την γράφην ότι δι' αυτό εκ νεκρών αναστήνε. O diácono leva o livro dos Evangelhos até o Santo Padre e com este o Santo Padre abençoa os presentes. Beija o evangeliário e o restitui ao diácono. Segue um momento de silêncio após a proclamação do Santo Evangelho e as leituras que ouvimos. E para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, estamos transmitindo a Santa Missa do Domingo de Páscoa, presidida pelo Papa Francisco, no altar da Cátedra da Basílica de São Pedro. Após esta celebração, teremos a mensagem de felicitações pascais do Santo Padre e a bênção Urbi et Orbi, à cidade de Roma e ao mundo,
acompanhada da indulgência plenária. Segue ainda este momento para a nossa reflexão pessoal, para interiorizarmos a palavra de Deus que acabamos de ouvir. E como ressaltamos, ao término desta celebração, o Santo Padre dirigirá a sua mensagem ao mundo inteiro, como habitualmente faz nesta ocasião com as suas felicitações pascais, seguida da bênção Urbi et Orbi. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, Factorem Cei et Terrae, visibilium omnibus et invisibilium, et in unum E temos, neste momento, a nossa profissão de fé. Genitum non
Temos agora a oração dos fiéis. Irmãos e filhos queridos, na alegria da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte, elevemos ao Pai a nossa confiante oração. La grazia della Pasqua faccia risplendere. Oremos pela Santa Igreja de nova Deus. bellezza. A graça da Páscoa faça resplandecer a Igreja de nova beleza, forte na fé, alegre na caridade e tenaz na esperança, conduza todos ao encontro com o Senhor ressuscitado e vivo. Invoquemos ao Senhor, nós vos pedimos, ouvi-nos. Oremus pro publicis moderatoribus. Oremos pelos governantes. La luce sfolgorante della Pasqua. A luz fulgurante da rischiari le Páscoa scelte dei governanti. ilumine as escolhas dos governantes, Liberi da ogni compromesso con il livres male. de todo compromisso com o mal, se dediquem à construção da civilização do amor. Invoquemos ao Senhor, nós vos pedimos, ouvi-nos. Oremus pro pauperibus et afflictis. Oremos pelos pobres e pelos aflitos. La ricchezza dei doni pasquali colmi A con riqueza dos dons sovrabbondanza pascais i poveri e gli afflitti. preencha com superabundância os pobres e os aflitos, Possano godere tirados da miséria e da la pienezza angústia, della vita. possam gozar a plenitude da vida. Oremus pro omnibus baptizatis. Oremos pelos batizados. La vita nuova scaturita dalla Pasqua raggiunga tutti A i vida battezzati, nova que brota da Páscoa nutriti con il corpo e alcance il sangue todos os di Cristo, batizados, riscoprano il alimentados desiderio com e il o corpo gusto e o della sangue de santità. Cristo, redescubram o desejo e o gosto da santidade. Invoquemos ao Senhor, nós os pedimos, ouvi-nos. Oremus pro egrotantibus et morientibus. Oremos pelos doentes e La os vittoria moribundos. pasquale sul male e sulla morte A vitória pascal sobre o mal e sobre a morte e quanti console os essi doentes e os sono, moribundos sostenuti dalla vicinanza e aqueles dei que os fratelli, assistem, si sustentados affidino a pela Gesù, proximidade dos irmãos, e se confiem a Jesus, ressuscitado e vivo. Invoquemos ao Senhor, nós os pedimos, ouvi-nos. Padre, accogli con bondà la Ó preghiera Pai, acolhei com bondade a oração dos vossos filhos e concedei-nos o vosso Espírito para viver na história de ressuscitados por Cristo nosso Senhor. Neste momento temos o canto do ofertório, como acompanhamos, não tivemos a homilia do Santo Padre após a proclamação do Evangelho. Isso porque ao término da Santa Missa, o Santo Padre dirigirá então a sua mensagem com as felicitações pascais ao mundo inteiro. Uma mensagem por todos muito aguardada nesta ocasião, em que o Santo Padre, com seu coração de pastor, olha para as várias realidades no mundo inteiro. Neste momento temos a preparação das oferendas. E ao término da sua mensagem de felicitações pascais, teremos então a bênção Urbi et Orbi, a cidade de Roma e ao mundo. Ocasião que se reveste de grande solenidade e que nesta data será feita com a sobriedade que caracteriza este período
em que estamos vivendo esta crise da pandemia do coronavírus. Neste momento, o Santo Padre incensa o altar e o círio pascal. Neste momento, o diácono incensa os presentes, após ter incensado o Santo Padre. Naturalmente, não propriamente uma assembleia, visto que a celebração decorre sem a presença de fiéis. Acceptabili fiat apud Deum Patrem Omnipotente. Sacrificia Domini Pascalibus Gaudis exultantes ferimus, cuius ecclesia tua mirabilis. Transbordando de alegria pascal, nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício pelo qual a vossa Igreja maravilhosamente renasce e se alimenta. Por Cristo nosso Senhor. Sursum corda. Gracias sacramus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est Dei cum et salutare te quidem Domine omni tempore confiteri. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas, sobretudo, neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz.
A oração eucarística é a número 1, ou Cânon Romano. Supplices rogamus ad petimus ut acceptabias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia illibata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adorare et reggere digneris toto orbe terrarum, una cum mei digno famulo tuo, con Ecclesiae tue preese voluisti, et omnibus orthodoxis atque catholice apostolice fidecutur. Memento Domine famulorum farumque tuarum. Et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio, per quibus tibi offerimus, abel, qui tibi offerum, o sacrificium laudis, pro se suis qui omnius, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sui, tibique redum vota sua eterno Deo vivo e vero. Comunicantes et diem sacratissimum celebrantes resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, secundum carnem, sed memoriam venerantes in primis gloriose semper Virginis Maria, genitrices eius in Dei, et Domini nostri Iesu Christi, sed beati Iosef, eius in Virginis Sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Iacobi, Ioannis, Tome, Iacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisovani, Giovanni, Paolo, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnium protectionis Tue muniamur auxilium. Anciditur oblazione servitutis nostri, sedectunte familiae Tue, quae in Tibi offerimus pro is quoque regenerare dignatus es ex aqua et Spiritu Sancto, tribam se remissione in omnium peccatorum, quesumus Dominus per casus accipias, diesque nostros in Tua pace dispones, atque ab eterna damnatione nos eripi, et in electorum Tuorum iubia regie numerari. Quam oblationem Tu Deus in omnibus quesumus benedictam, adscritam, ratam, rationabilem acceptabilemque facere digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, qui pridie quam pateretur accepit panem in sanctas et venerabiles manus suas. Et elevatis oculis in celum a Te, Deum Patrem Suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est in corpus meum, quod pro vobis tradetur. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et per clarum calicem in sanctas et venerabiles manus suas. Item Tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et vivite ex eo omnes. Hic est in calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mysterium Fidei. Annunciamus
memoris Domine, nos servitui, sed plebs tua sancta, eius in Christi Filii tui Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, oferimus per clare maiestati tui et tui donis exatis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vita aeterna et calicem saluti perpetua. Supraque propicio sereno vulto respicere digneris, et accepta vere sicut accepta vere dignatus es munera pueri tui osti Abel, et sacrificium patriarchi nostri Abrae, et quotibi optoris, sumus sacerdos tu Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam ostia. Supplices rogamus omnipotens Deus, iube per ferri per manum sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspecto divine maestatis tue, ut quod ex hac altaris participatione sacrosanctum Filii tui corpus et sanguinis subserimus, omni benedictione celesti et gratia repleamur. Memento etiam Domine famulorum famularum coetuarum, qui nos precesserum cum signo fidei et dormium in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. In nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitude miserationem tuarum sperantibus, partem aliquam in societatem doniare digneris, con tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Pietro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium non estimator meritis et veni, quesumus largitur admite, per Christum Dominum nostrum, per quem ec omnia, Domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, et tibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Libera nos quesumus Domini ab omnibus malis. Da propitius pacem in Diebus nostris, ut per misericordiae Tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et at omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Et gloria in
Domine Iesu Christe, qui dixiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue. E anque secundum voluntatem Tuam, pacificare e quadonare digneris, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Chegamos assim a este momento em que desejamos a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta, a paz de Cristo, a paz do nosso Senhor ressuscitado, a você, a toda a sua família. Que o Senhor nos conceda a sua paz, nos conceda a sua graça, socorra a cada um de nós em nossas necessidades, particularmente neste período porque estamos passando de dificuldades diante da crise suscitada pela pandemia do coronavírus. Que Cristo, Príncipe da Paz, conceda a sua paz. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati che accenanagni vocati sunt. Chegamos assim ao momento da comunhão. O Santo Padre está comungando neste momento. Na sequência, as demais pessoas, as poucas pessoas que participam desta celebração na Basílica de São Pedro, onde o Santo Padre preside esta Santa Missa do altar da Cátedra, não do altar da Confissão, o altar principal da Basílica, este altar que está sob o baldaquino de Bernini, mas o altar da Cátedra no fundo da Basílica, justamente neste espaço de maior recolhimento e também com a participação reduzida de pessoas que assistem liturgicamente a esta celebração. Ressaltamos que, ao término da mesma, teremos a mensagem de felicitações pascais do Santo Padre e a bênção Urbi et Orbi à cidade de Roma e ao mundo, acompanhada da indulgência plenária. São duas as ocasiões em que o Santo Padre concede a bênção Urbi et Orbi, ordinariamente por ocasião do Natal e por ocasião da Páscoa. Portanto, é um momento que se reveste de grande solenidade e que este ano, naturalmente, será feito de modo muito sóbrio, sem as tradicionais execuções de hinos, com a sobriedade que tem caracterizado estas celebrações da Semana Santa, do Tríduo Pascal e a celebração também assim do domingo da ressurreição de Nosso Senhor. Nesta celebração de hoje, Santo Padre renunciou ao rito do Resurrexit, a decisão motivada pela pandemia em curso, de modo assim a adequar a festa de Páscoa às dificuldades do tempo presente.
texto do Resurrexit recorda o estupor, a surpresa, a maravilha de Pedro ao ver o sepulcro vazio e a atestação dos 11 apóstolos de que o Senhor verdadeiramente tinha ressuscitado e apareceu a Simão. Podemos dizer, esta celebração de hoje é quase uma celebração penitencial, apesar de a Páscoa ser, para os cristãos do mundo inteiro, a festa mais importante do ano. Mas a escolha de omitir este rito, opção feita pelo Papa Francisco, expressa muito bem a vontade de adequar este dia de solenidade às dificuldades do tempo presente. O Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa com pão sem fermento, o pão da retidão e da verdade. Aleluia, diz a antífona da comunhão desta celebração. Oremos. Perpetuo Deus, ecclesiam tuam pro pio favore tuere. Guardai, ó Deus, a vossa igreja sob a vossa constante proteção, para que, renovados pelos sacramentos pascais, cheguemos à luz da ressurreição por Cristo nosso Senhor. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia.
Com a bênção final, chegamos ao término desta celebração eucarística do domingo da Páscoa da ressurreição de nosso Senhor. Ressaltamos, neste momento, o Santo Padre beija o altar. Antes de deixar o altar da cátedra, temos a mensagem de felicitações pascais do Santo Padre e teremos, na sequência, a bênção Urbi et Orbi à cidade de Roma e ao mundo. Neste momento temos canto mariano, Rainha do Céu, Santo Padre diante do ícone mariano da Salus Populi Romani, Maria, proteção do povo romano. O canto Rainha do Céu, Rainha dos Céus, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. A antífona mariana, que encerra esta celebração eucarística. E como destacamos, dentro de instantes, a mensagem do Santo Padre, suas felicitações pascais, em que dirigirá a sua mensagem ao mundo inteiro, olhando para as várias realidades. Grande expectativa para este momento, como se dá nesta ocasião. A mensagem do Santo Padre e a bênção Urbi et Orbi, acompanhada da concessão da indulgência plenária. Neste momento, o Santo Padre retirou-se brevemente à sacristia e, na sequência, retorna então para diante do altar da confissão, ou seja, à frente do altar da confissão, fazer então a sua mensagem, pronunciar a sua mensagem de felicitações pascais ao mundo inteiro. Destacando que o Santo Padre, na noite de ontem, celebrou na Basílica Vaticana, no altar da cátedra, a missa da Vigília Pascal, a chamada mãe de todas as vigílias, na qual o Santo Padre nos motivou a sermos peregrinos em busca da esperança de Deus, que até do túmulo fez sair vida, ao nos encorajar a dar as costas à morte e a abrir o coração à vida de Jesus ressuscitado. O Papa fez forte apelo ao desarmamento e ao fim das guerras. Façamos calar o grito de morte, de guerras, basta. Pare a produção e o comércio das armas, porque é de pão que precisamos, não de metralhadoras, disse o Papa, fazendo ecoar a sua voz na Basílica de São Pedro, como nestes dias praticamente vazia, mas fazendo a sua voz ecoar para o mundo inteiro, através dos veículos de comunicação em Mundo Visão, que nestes dias retransmitem as celebrações presididas pelo Santo Padre. Como tínhamos ressaltado precedentemente, o Santo Padre optou por renunciar ao rito do Resurrexit nesta celebração, que ordinariamente se reveste de grande solenidade, opção feita justamente para assim nos adequarmos ao momento presente, às dificuldades do momento presente. Portanto, uma celebração em que nos alegramos com
a ressurreição de nosso Salvador, mas uma alegria ao mesmo tempo muito tendo presente as horas vividas neste momento, nestes dias de tanto sofrimento no mundo inteiro. Aguardamos, portanto, dentro de instantes, a mensagem do Santo Padre de felicitações pascais e a bênção Urbi et Orbi à cidade de Roma e ao mundo, seguida da concessão da indulgência plenária. Hoje ressoa na Igreja o anúncio pascal. Cristo ressuscitou, Ele vive para além da morte. É o Senhor dos vivos e dos mortos. Na noite mais clara que o dia, a palavra onipotente de Deus, que criou os céus e a terra e formou o homem à sua imagem e semelhança, chama a uma vida imortal o homem novo, Jesus de Nazaré, Filho de Deus e Filho de Maria. Nele, a semente da vida divina, depositada inicialmente na criatura, atinge uma maturação pessoal única, porque nele habita a plenitude da divindade, a do Filho unigênito. A humanidade vê realizada, por dom de Deus, a grande e secreta esperança, uma terra e seus novos, um mundo sem luto e sem lágrimas, paz e justiça, alegria e vida sem sombra e sem fim. Tudo isto, porém, não é visível. Só aos olhos de quem crê é dado discernir os traços da nova criatura que se está formando na obscuridade e no trabalho da existência terrena. A morte é vencida pela morte livremente aceita por Jesus. Mas ela continua a agir até que tudo seja cumprido. O pecado é vencido pelo sacrifício do inocente, mas o mistério da iniquidade acompanha a existência humana até o último dia. No Senhor ressuscitado, a morte e o pecado encontram um sentido aceitável, inserem-se num desígnio cheio de sabedoria e de amor. Não mais causam medo, porque pertencem ao velho mundo de que fomos libertados. Ao contrário da vida natural, que nos é dada sem nosso consentimento, a nova existência só se pode entrar com uma adesão consciente e livre à proposta de renascer através da conversão e do batismo. Assim, para cada um dos que creem, a Páscoa é a passagem de um modo de viver para outro. É saída do Egito e imersão no Mar Vermelho e caminho pelo deserto até a terra da promessa. Em uma palavra, é o êxodo deste mundo ao Pai. Em seguimento do Cristo, cabeça do novo povo, animado pelo sopro vital de seu Espírito. Neste momento, o Santo Padre retorna da sacristia, depois de ter tirado as vestes sacras, os paramentos, e teremos então na sequência a sua mensagem Urbi et Orbi e a concessão da indulgência plenária. Saudamos a todas as emissoras de televisão que, a partir de então, se juntam às demais em conexão conosco em Mundo Visão. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa. Hoje
ecoa in tutto il mondo em todo o mundo l'annuncio della Chiesa. o anúncio da Igreja. Gesù Cristo Jesus Cristo è risorto, ressuscitou. è veramente risorto, Ressuscitou verdadeiramente. come una fiamma nuova. Como uma nova chama, La buona notizia se acendeu si è esta accesa boa nella nova notte. na noite. La notte di un E a mondo noite do mundo già alle prese, já há con braços sfide epocali, com desafios epocais ora e oppresso agora dalla pandemia, oprimido che pela mette a dura pandemia, prova que coloca la à dura grande prova famiglia umana. a nossa grande família humana. In questa notte è risuonata la voce della Chiesa. Cristo Nesta noite ressoou a voz da Igreja. Cristo, minha esperança, è un altro ressuscitou. contagio che si trasmette da cuore É um a contágio cuore, diferente que se transmite de perché ogni coração cuore a coração, umano attende porque questa todo buona o coração humano È il contagio aguarda della esta boa speranza. nova. É o contágio da esperança. Mia speranza Cristo, minha è esperança, risorto. ressuscitou. Non si tratta di una formula Não se trata magica de uma fórmula mágica che faccia svanire i que faça problemi. desvanecer em si os problemas. No, Não, la resurrezione a ressurreição de Cristo non è questo. não é isso. È invece la vittoria dell'amore sulla radice del male. Una vittoria che non scavalca la sofferenza e la morte, ma le attraversa. Mas é a vida do amor sobre a raiz do mal, uma vitória que não salta por cima do sofrimento e da morte, mas atravessa-os abrindo uma estrada no abismo, transformando o mal em bem, Non un altro. marca exclusiva Il do suo poder de corpo Deus. glorioso porta indelebili O ressuscitado é o crucificado ferite diventate e não outra vittorie pessoa. e speranze. Indeléveis no seu corpo glorioso, Volgiamo traz il as nostro chagas, sguardo feridas que se tornaram frestas de esperança. dell'umanità. Para ele, voltamos o nosso olhar para que sare as feridas Il mio pensiero da humanidade oggi atribulada. va soprattutto a Hoje quanti penso sono sobretudo stati em quantos colpiti foram atingidos diretamente pelo dal coronavirus, coronavírus, ai malati, os doentes, a coloro che sono os que morti, ai morreram familiari che e os piangono familiares que choram la scomparsa a dei loro partida cari, dos seus entes queridos quali a volte e, por non vezes, sono riusciti sem conseguir a dare neanche sequer l'estremo saluto. dizer-lhes o último adeus. Il Signore della vita accolga con O sé Senhor da nel suo vida regno acolha junto de si, no seu reino, e doni os conforto falecidos e dê speranza conforto e esperança a quem nella ainda está specialmente na agli prova, anziani especialmente aos e alle idosos persone sole. e às pessoas sem ninguém. Non faccia mancare la sua Não deixe consolazione faltar a sua e gli aiuti consolação e os necessari auxílios a chi si necessários trova in a quem se condizioni di encontra particolare em condições de vulnerabilità, particular vulnerabilidade, come chi lavora nelle casse di cura como aqueles que o vive trabalham nei nas casas de caserme e cura nelle carceri. ou vivem nos quartéis e nas Per prisões. molti è una Pasqua di solitudine, Para muitos é uma Páscoa vissuta de tra i solidão, lutti e tanti vivida entre distacchi lutos e che tantos la incômodos pandemia sta que a provocando, pandemia está dalle causando, sofferenze fisiche desde os ai sofrimentos problemi físicos economici. até os problemas econômicos. Questo morbo non ci ha privato solo Esta degli affetti, epidemia não nos ma privou anche apenas dos della afetos, possibilità mas também di da attingere possibilidade per persone de recorrer alla pessoalmente consolazione che à scorre dai consolação sacramenti, que brota dos sacramentos, especialmente da Eucaristia e da reconciliação. Em muitos países não foi possível aceder a eles, mas o Senhor não nos deixou sozinhos. Permanecendo unidos na oração, temos a certeza de que Ele colocou sobre nós a sua mão, repetindo a cada um com veemência: não tenhas medo, ressuscitei e estou contigo para sempre. Jesus, nossa Páscoa, dê força e esperança aos médicos e enfermeiros que por todo o lado oferecem um testemunho de solicitude e amor ao próximo até ao extremo das forças e, por vezes, até ao sacrifício da própria saúde. Para eles, bem como
para quantos trabalham assiduamente para garantir os serviços essenciais necessários à convivência civil, para as forças da ordem e os militares que em muitos países contribuíram para aliviar as dificuldades e tribulações da população, vai a nossa saudação afetuosa juntamente com a nossa gratidão. Nestas semanas, alterou-se improvisamente a vida de milhões de pessoas. Para muitos, ficar em casa foi uma ocasião para refletir, parar os ritmos frenéticos da vida, permanecer com os próprios familiares e desfrutar da sua companhia. Mas, para muitos outros, é também um momento de preocupação pelo futuro que se apresenta incerto, pelo emprego que se corre o risco de perder e pelas outras consequências que acarreta a atual crise. Encorajo todas as pessoas que têm responsabilidades políticas a trabalhar ativamente em prol do bem comum dos cidadãos, fornecendo os meios e instrumentos necessários para permitir a todos aqueles que levem uma vida digna e favorecer, logo que as circunstâncias o permitam, a retomada das atividades diárias habituais. Este não é tempo para a indiferença, porque o mundo inteiro está sofrendo e deve sentir-se unido ao enfrentar a pandemia. Jesus, ressuscitado, dê esperança a todos os pobres, a quantos vivem nas periferias, aos refugiados e aos sem-abrigo. Não sejam deixados sozinhos estes irmãos e irmãs mais frágeis, que povoam as cidades e as periferias de todas as partes do mundo. Não lhes deixemos faltar os bens de primeira necessidade, mais difíceis de encontrar agora, que muitas atividades estão encerradas, bem como os medicamentos e, sobretudo, a possibilidade de uma assistência sanitária adequada. Em consideração das presentes circunstâncias, sejam abrandadas também as sanções internacionais que impedem os países visados de proporcionar apoio adequado aos seus cidadãos e seja permitido a todos os Estados acudir às maiores necessidades do momento atual, reduzindo, se não mesmo perdoando, a dívida que pesa sobre os orçamentos dos mais pobres. Não é questo il tempo degli egoismi, perché la sfida che stiamo affrontando si accomuna tutti. Este não é tempo para egoísmos, pois o desafio que enfrentamos nos une a todos e não faz distinção de pessoas. Dentre as muitas áreas do mundo afetadas pelo coronavírus, penso de modo especial na Europa. Depois da Segunda Guerra Mundial, este amado continente pôde ressurgir graças a um espírito concreto de solidariedade, que lhe permitiu superar as rivalidades do passado. É muito urgente, sobretudo nas circunstâncias presentes, que tais rivalidades não retomem vigor. Antes, pelo contrário, todos se reconheçam como parte de uma única família e se apoiem mutuamente. Hoje, à sua frente, a União Europeia tem um desafio epocal, de que dependerá não apenas o futuro dela, mas também o do mundo inteiro. Não se perca esta ocasião para dar uma nova prova de solidariedade, inclusive recorrendo a soluções inovadoras. Como alternativa, resta apenas o egoísmo dos interesses particulares e a tentação de um regresso ao passado, com o risco de colocar à dura prova a convivência pacífica e o progresso das próximas gerações.
Non è questo il tempo delle Este não é divisioni. tempo para divisões. Cristo, nostra pace, illumini quanti Cristo, hanno nossa paz, responsabilità ilumine a nei quantos têm conflitti, responsabilidades nos conflitos, abbiano il coraggio para que di tenham aderire all'appello a coragem de aderir ao apelo a um cessar-fogo global e imediato em todos os cantos do mundo. Este não é tempo para continuar a fabricar e comercializar armas, gastando somas enormes que deveriam ser usadas para cuidar das pessoas e salvar vidas. Ao contrário, seja o tempo em que finalmente se ponha termo à longa guerra que ensanguentou a Síria, ao conflito no Iêmen e às tensões no Iraque, bem como no Líbano. Seja este o tempo em que retomem o diálogo israelenses e palestinos para encontrar uma solução estável e duradoura que permita a ambos os povos viverem em paz. Cessem os sofrimentos da população que vive nas regiões orientais da Ucrânia. Ponha-se termo aos ataques terroristas perpetrados contra tantas pessoas inocentes em vários países da África. Este não é tempo para o esquecimento. A crise que estamos enfrentando não nos faz esquecer muitas outras emergências que acarretam sofrimentos a tantas pessoas. Que o Senhor da vida se mostre próximo das populações da Ásia e da África que estão atravessando graves crises humanitárias, como na região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Acalente o coração das inúmeras pessoas refugiadas e deslocadas por causa de guerras, seca e penúria. Doni protezione ai tanti migranti e rifugiati, molti dei quali proteja os inúmeros migrantes e refugiados, muitos deles crianças, que vivem em condições insuportáveis, especialmente na Líbia e na fronteira entre a Grécia e a Turquia. Não quero esquecer a ilha de Lesbos. Faça com que na Venezuela se chegue a soluções concretas e imediatas, destinadas a permitir a ajuda internacional à população que sofre por causa da grave conjuntura política, socioeconômica e sanitária. Queridos irmãos e irmãs, indiferença, egoísmo, divisione, dimenticanza não são davvero le parole que vogliamo sentire. Verdadeiramente, palavras como indiferença, egoísmo, divisão, esquecimento não são as que queremos ouvir neste tempo, mas queremos bani-las de todos os tempos. Aquelas parecem prevalecer quando em nós vencem o medo e a morte, isto é, quando não deixamos o Senhor Jesus vencer no nosso coração e na nossa vida. Ele, que já derrotou a morte, abrindo-nos a senda da salvação eterna, dissipe as trevas da nossa pobre humanidade e introduza-nos no seu dia glorioso que não conhece ocaso. Acabamos de ouvir a mensagem do Santo Padre. Estas reflexões gostaria de desejar a todos boa Páscoa. Neste momento, temos o cardeal arcipreste da Basílica de São Pedro e também vigário do Papa para o Estado da Cidade do Vaticano, Angelo Comastri. Il Santo Padre Francesco concede l'indulgenza plenaria
O Santo Padre, Papa Francisco, concede a indulgência plenária na forma estabelecida pela Igreja a todos aqueles que recebem a sua bênção, seja por meio das várias tecnologias de comunicação, seja unindo-se, mesmo que unicamente espiritualmente e com o desejo, ao presente rito. Peçamos a Deus Todo-Poderoso que conserve longamente o Papa na condução da Igreja e conceda paz e unidade à Igreja no mundo inteiro. Acompanhemos a bênção Urbi et Orbi do Santo Padre com a indulgência plenária. Que os santos apóstolos Pedro e Paulo, em cujo poder e autoridade temos confiança, intercedam por nós junto ao Senhor. Amém. Que por meio das orações e dos méritos da Santíssima Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de São João Batista, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de vós, perdoe os vossos pecados e vos conduza à vida eterna em Jesus Cristo. Que o Senhor Todo-Poderoso e Misericordioso vos conceda indulgência, absolvição e remissão de todos os vossos pecados, em tempo para uma vida, para uma verdadeira e frutuosa penitência, sempre com coração contrito e a bênção da vida, a graça, a consolação do Espírito Santo e perseverança final nas boas obras. Amém. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Acabamos de receber a bênção Urbi et Orbi à cidade de Roma e ao mundo. Momento aguardado com grande expectativa, a mensagem do Santo Padre de felicitações pascais e esta bênção com a concessão da indulgência plenária. Assim, amigo ouvinte, telespectador e internauta, você que esteve conosco através do rádio, pela televisão, aqueles que se somaram posteriormente a nós em Mundovisão, o nosso agradecimento, renovando os nossos votos de uma feliz e santa Páscoa. Ressaltamos, vivemos este momento de grande dificuldade, como o Papa bem destacou em sua mensagem de felicitações pascais. Vivemos este momento, então, agora que se segue dos 50 dias da Páscoa, em que cada dia se celebra a Páscoa como atualização, como renovação. A cada dia, nestes 50 dias que se seguem, a partir de então, como justamente a renovação pascal. Todo dia é dia de Páscoa, todo dia é dia de celebrarmos a ressurreição de Cristo, a sua vitória sobre a morte. Amanhã o Santo Padre retoma as missas das 7 horas da manhã na Capela da Casa Santa Marta, portanto, 7 horas da manhã, horário local, 2 horas do horário de Brasília e 6 horas da manhã do horário de Portugal. Assim, nos despedimos, agradecendo a todos vocês mais uma vez, desejando um bom domingo na alegria da ressurreição de nosso Salvador. Mais uma vez a todos, feliz Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.